Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamento Crítico. Depois de 2 sábados sem publicar os vídeos do canal, por conta do feriado do carnaval e por ter viajado com minha família, estou de volta neste 7º vídeo da série sobre meio ambiente para lhe perguntar: a produção de energia ela é incompatível com a defesa do meio ambiente? Antes de iniciarmos essa nossa conversa, eu gostaria de pedir a você que agora, sim, agora, você desse aquele joinha, se inscrevesse no canal e que assistisse este vídeo até o final. Fazendo isso, você nos ajudará a chegar a mais pessoas e contribuirá para a formação de uma cidadania mais consciente. Neste 7º vídeo da série sobre meio ambiente, eu quero refletir com você qual deve ser a política energética que o governo brasileiro deve adotar e a sua relação com o meio ambiente. Sabemos da importância estratégica para o desenvolvimento do país, para uma política ambiental responsável e para a vida diária de milhões de brasileiros, a elaboração de um planejamento estratégico para a produção e distribuição de energia. Sabemos dos interesses do grande capital nas empresas de produção e distribuição de energia no Brasil. Sabemos do desmonte ocorrido nas grandes empresas estatais desde o governo Collor até os governos Fernando Henrique e, mais recentemente, nos governos Temer e Bolsonaro. Sabemos como se deu a privatização das concessionárias de distribuição de energia elétrica nos governos de Fernando Henrique Cardoso, entre outras estatais, como a da área das telecomunicações, da água, esgoto, do sistema bancário, da Vale do Rio Doce, entre tantas outras. Sabemos do mal feito a um projeto nacional de desenvolvimento, quando Bolsonaro vendeu diversas empresas ligadas à Petrobras e quando privatizou a Eletrobras, que, aliás, tinha como patrimônio 48 usinas hidroelétricas, 12 termoelétricas, 2 termonucleares, 62 usinas eólicas, uma usina solar, diversos laboratórios de pesquisa e mais de 71 mil quilômetros de linha de transmissão de energia. Um verdadeiro crime ao patrimônio público e à soberania nacional. Não podemos discutir uma política de produção e distribuição de energia sem falar da Eletrobras e da Petrobras, pois são estas empresas que possuem o know-how para desenvolver a tecnologia necessária e os recursos financeiros para executar tais projetos. O presidente Lula tem repetido frequentemente sobre a importância da Petrobras como empresa de fomento tecnológico e financeiro para o desenvolvimento de fontes alternativas de energia que sejam menos poluentes e renováveis, como o biocombustível, por exemplo. Historicamente, o desenvolvimento do capitalismo se dá através de investimento massivo do Estado na produção de energia, através de empresas estatais visando o desenvolvimento tecnológico e industrial. Foi no Brasil de Getúlio Vargas que foi criada a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce. Foi no Brasil de Juscelino Kubitschek que foi construída a indústria automobilística brasileira. Foi no Brasil dos militares que foram construídas diversas usinas hidroelétricas, entre elas Itaipu, a maior do planeta. Depois da onda de privatização alardeada pelo pensamento neoliberal na década de 90, o arrependimento, na última década, tem levado diversos países da Europa e até em alguns estados estadunidenses a reestatizar estas empresas, em virtude da falta de investimento do setor privado, do encarecimento das tarifas e do péssimo serviço oferecido. Portanto, para se pensar em um projeto de longo prazo de desenvolvimento sustentável, é necessário e urgente a reestatização das empresas. No Brasil, ao se pensar em um programa de geração de energia sustentável, que seja ecologicamente correta e ao mesmo tempo renovável, é preciso pensar na geração de energia solar, eólica, hidráulica e da biomassa. Atualmente, a energia elétrica no Brasil é gerada principalmente pelas hidroelétricas, cerca de 80%, o que é uma exceção no mundo, já que boa parte dos países usam as termoelétricas, que são altamente poluentes, ou a energia nuclear. Essa vantagem competitiva do Brasil, no entanto, enfrenta problemas, já que com a diminuição das chuvas, a produção de energia pode ser reduzida, podendo provocar apagões em caso não haja outras fontes para suprir esta diminuição. Há 2 sistemas de geração de energia que têm crescido bastante no Brasil, principalmente no nordeste do país.
o eólico e o solar. O eólico, que gera energia a partir da força do vento, encontra no litoral nordestino as condições ideais para o seu desenvolvimento. Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica, o Brasil tem um potencial de geração de energia estimado em 500 gigawatts, o suficiente para atender o triplo da demanda atual de energia do país. Em 2021, a energia eólica ela representava quase 11% da energia produzida no Brasil, enquanto a solar representava apenas 2,5%. Dos 805 parques eólicos instalados no Brasil até 2022, 700 eles estão no Nordeste. Embora haja diversas vantagens na utilização das usinas eólicas, dentre as quais ser uma fonte inesgotável, não emitir gases poluentes e não ser prejudicial à camada de ozônio, é preciso ficar atento aos problemas que ela pode causar. As maiores críticas que ela recebe refere-se ao barulho provocado pelas hélices ou pás, prejudicando as pessoas que moram próximo aos parques, inviabilizando a moradia nas proximidades e afastando os animais daquele meio ambiente. Outra crítica é a matança de pássaros e morcegos ao se colidirem com as hélices e a preocupação do que fazer com o lixo produzido após concluir a vida útil das torres e principalmente das hélices ou pás. Quanto à morte de pássaros e morcegos por colisão nas hélices ou pás, é preciso que se normatize e fiscalize por órgãos ambientais a localização das torres, proibindo a sua instalação em locais que sejam de rotas dos pássaros. Quanto ao barulho provocado pela rotação das hélices, algumas universidades, dentre as quais a Universidade Federal de Pernambuco, vem realizando estudos para a utilização de outros materiais que emitam menos barulho. Outra alternativa é a instalação destes parques eólicos no mar, como ocorre em alguns países europeus. No Brasil, estudos apontam que o litoral do Nordeste brasileiro é ideal para esta instalação por causa do nível do mar e que esse tipo de usina pode gerar o dobro da energia produzida em uma usina na Terra. Enquanto estas alternativas não se concretizam, é necessário garantir que as empresas responsáveis pela instalação de usinas eólicas indenizem as famílias que moram próximo aos parques para que elas possam buscar um novo local para morar antes da construção do parque. Quanto à reciclagem do lixo produzido, é necessário que haja uma legislação que responsabilize as empresas a destinar o lixo produzido para a reciclagem e que seja proibido destinar este lixo aos lixões e aterros sanitários. Estas torres eólicas elas possuem uma vida útil de 25 anos e algumas delas serão substituídas antes por equipamentos mais modernos que produzirão mais energia. Uma única pá ou hélice pode medir cerca de 100 metros e uma única torre possui pelo menos 3 pás. Imagine o volume de lixo que estas usinas produzirão anualmente. Antes de continuarmos, eu quero pedir a você para dar aquele joinha no vídeo e que se inscreva no canal. Fazendo isso, o YouTube passará a enviar este vídeo a mais pessoas. Eu posso contar com você? Vamos voltar ao vídeo. Quanto à energia solar, embora ela represente uma pequena parcela no conjunto da produção brasileira, apenas 2,5%, ela tem possibilidade de ampliar bastante. Além das grandes usinas de produção de energia através dos painéis fotovoltaicos, ela também pode ser produzida em menor escala para residências e empresas, por iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas. Essa energia ela pode ser armazenada em baterias para ser utilizada pelo próprio produtor, ou ela pode entrar no sistema de distribuição de energia como crédito para ser descontado na conta de energia do consumidor. Muitas pessoas têm feito isso como um investimento, já que o equipamento ele tem duração de até 25 anos e o investimento se paga em 6 ou 7 anos com a redução significativa das contas de energia. Atualmente existem linhas de crédito de bancos públicos para financiar empresas a adotarem a produção de energia solar, mas para a pessoa física o financiamento ainda é alto, já que ele é feito com taxas do mercado.
Adotar uma linha de crédito com juros baixos e prazos de 60 meses, por exemplo, para estimular os cidadãos a produzirem sua própria energia, seria um grande passo para aumentar a produção de energia solar, principalmente no Nordeste, que tem sol forte durante boa parte do ano. Porém, isto não é suficiente, já que o aumento da demanda com uma oferta estável poderia provocar aumento nos preços e inviabilizar o crescimento esperado. As empresas produtoras das placas são todas estrangeiras, sendo dominadas principalmente pelas empresas chinesas. E mesmo as empresas que atuam no Brasil são multinacionais, como a Canadian, empresa canadense com filial em São Paulo. O ideal seria que o governo federal instalasse empresas estatais de fabricação das placas fotovoltaicas no Brasil, com a visão estratégica de garantir a produção suficiente de placas e a regulação dos preços pelo mercado. Compatibilizar aumento da demanda com o aumento da oferta, controlado pela fabricação de placas por parte do Estado, seria uma boa alternativa. A outra alternativa seria da realização de um acordo Brasil-China que viabilizasse a implantação de indústrias chinesas no Brasil com transferência de tecnologia. Mas falando em tecnologia, é fundamental apoiar a iniciativa de pesquisa na área, como a realizada pelo Unesp, com um material que substituiria a sílica utilizada na fabricação das placas. Trata-se da perovskita. A utilização deste material ela possibilitaria a redução de custo na produção das placas, o aumento de energia produzida e a produção de um material mais leve. Porém, é preciso aumentar a vida útil da placa, já que a atual possui uma durabilidade de 25 anos, enquanto a perovskita ela é de apenas 1 ano e meio. Nesse tipo de pesquisa, empresas como a Petrobras e a Eletrobras possuem um corpo técnico qualificado e equipamentos de ponta para alavancar as pesquisas. Por fim, os biocombustíveis. O Brasil ele possuía em 2022, segundo o IBGE, uma frota acima de 60 milhões de automóveis, 25 milhões de motos, além dos demais veículos automotores como caminhonetes, caminhões, ônibus, entre outros. Portanto, se queremos ter um país ecologicamente correto, é urgente e necessário a substituição de um combustível fóssil como a gasolina e o óleo diesel altamente poluente por um combustível que não polua o ar com CO2. O Brasil possui know-how na produção de biocombustíveis, com produções de álcool a partir da cana-de-açúcar e o biodiesel. A produção do etanol data de 1975, quando o Brasil ele produzia apenas 30% da gasolina consumida no país, tendo que exportar o restante. E teve as suas reservas comerciais, naquela época, utilizadas para a compra de combustível quando do aumento exponencial do preço do petróleo no mundo. Com a criação dos motores flex na indústria brasileira de automóveis, o etanol ele passa a ter um mercado garantido em todo o país. Porém, a preferência dos consumidores pela gasolina está na relação de consumo e preço do combustível. Em 2021, o Brasil comercializou 39,3 bilhões de litros de gasolina, enquanto comercializou apenas 16,7 bilhões de litros de etanol. Para que o álcool ele fique mais atrativo, é necessário que o valor do litro seja pelo menos 30% abaixo do valor do litro da gasolina, já que ele roda menos quilômetros com um litro quando comparado com a gasolina. Como resolver isto? Com investimentos em pesquisa científica para que possamos melhorar a performance do álcool ou pela utilização de novas fontes que não seja a cana-de-açúcar. A dependência dos produtores de cana é um problema, já que muitas vezes os produtores preferem exportar a sua produção ao invés de destiná-la à produção do etanol. Atualmente desenvolve-se pesquisas para extrair do bagaço da cana a produção de biocombustíveis. É o que se chama de segunda geração de biocombustíveis. E a sua grande vantagem é que se pode aumentar a produção de combustível sem a necessidade de aumentar a área plantada. Outra matéria-prima que está sendo estudada para a produção dos biocombustíveis é a mandioca. Ela tem como vantagem, em relação à cana-de-açúcar,
a sua maior produtividade e a possibilidade de ser cultivada em pequenas propriedades, o que pode servir para melhor distribuição de renda no país. Como tenho falado em outros vídeos, minha intenção aqui é levantar uma reflexão sobre os mais variados aspectos de uma política ambiental, mas sem a pretensão de abordar a totalidade do tema, já que em um único vídeo seria impossível. Espero que tenha colaborado para despertar o seu interesse. Aproveite para me enviar o seu comentário sobre o vídeo ou fazer uma sugestão de tema para o canal. Bom, eu vou ficando por aqui. Aparecerá em sua tela a indicação de 2 vídeos do canal relacionados ao que abordamos. Eu sugiro que assista os 2. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilhe com seus amigos, suas amigas. Inscreva-se no canal. Um grande abraço e até o próximo sábado.